Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente o Vasco chegou a um acordo com o Matheus França, jogador é novo reforço do Vasco. Vamos falar aí dos moldes dessa negociação, vamos falar também de reforço desembarcando no Rio de Janeiro. Também, zagueiro já está com a proposta de um clube da Série B nas mãos e pode deixar o Vasco nos próximos dias. Muita coisa para a gente falar agora, busca por reforços, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí segue tentando se desfazer de alguns jogadores que vêm sendo muito pouco utilizados aí pelo Fernando Diniz, e um desses jogadores é o zagueiro Lucas Oliveira. Esse jogador está com a proposta nas mãos do Atlético Paranaense e só depende do atleta para o Vasco aceitar e ele deixar o nosso clube. Dias atrás o Vasco já avisou o jogador para buscar um novo clube, que ele não seria aproveitado pelo técnico Fernando Diniz. E o Atlético Paranaense surgiu como grande interessado, né? Vale ressaltar que meses atrás o Sport tentou a contratação do atleta, que não quis ir para o Sport. E agora ele pode jogar a Série B no Atlético Paranaense, que está lutando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. É um jogador aí que não mostrou absolutamente nada, uma péssima contratação, uma das piores feitas por essa diretoria e uma das piores da história do clube. Com certeza, esperamos que o Lucas Oliveira aceite a proposta do Atlético Paranaense, porque não faz sentido algum ele continuar vestindo a camisa do Vasco. Como a gente vem falando aí ao longo dos dias, o Vasco ainda tenta se desfazer do Maurício Lemos, que está muito insatisfeito com a reserva do Vasco e já está procurando um outro clube. O staff do atleta já está buscando outros clubes para o jogador. Esperamos que até o fechamento da janela o Vasco consiga se desfazer desse jogador, assim também como o Lloyd Augusto, que chama a atenção do mercado turco. Ele pode parar num clube menor lá na Turquia, só que até agora não tivemos novidades quanto à saída do angolano do Vasco. Nos últimos dias aí se falou realmente do interesse de um clube turco nesse jogador, só que ainda não tivemos outras novidades se ele já está de malas prontas para esse time. Outras situações, como do Alex Teixeira, a gente já falou aqui que também pode deixar o Vasco, o jogador está insatisfeito, e outros atletas que podem ser vendidos em caso de proposta, como o caso do Piton, que chama a atenção do Porto. PH e Ryan não vão sair do Vasco, o Vasco bateu o martelo, não vai negociar esses atletas nessa janela de transferências, e outros jogadores seguem com possibilidades para deixar o clube em caso de propostas, né, como o Jean Davi e também o Juan Esforza. E se pintar alguma proposta boa para outros atletas, pode ser que o Vasco também esteja à disposição para negociar, talvez o Jair, Paulinho, jogadores que têm salários altos aí, mas aparentemente o Vasco tenta se desfazer de atletas que não serão utilizados, como a gente falou, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Lloyd Augusto e também Alex Teixeira. Vamos ver se todos esses jogadores vão deixar o Vasco. Comente aí o que você acha da possibilidade de saída do Lucas Oliveira para o Atlético Paranaense. Tudo depende do jogador, está nas mãos do atleta a possibilidade aí dele ir para o Atlético. A proposta está com o staff do jogador. Bom, pessoal, agora vamos falar de chegadas. Hoje desembarca no Rio de Janeiro, se não já tiver desembarcado no momento que você estiver assistindo esse vídeo, o zagueiro Robert Renan. O jogador é novo reforço do Vasco, chega aí por empréstimo junto ao Zenit, um empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao término desse empréstimo. O jogador tinha uma proposta melhor do Bahia, porém preferiu jogar no Vasco, o seu clube do seu coração, e a vontade também do jogador de morar no Rio de Janeiro falou mais alto. O Vasco corre contra o tempo para regularizar ele para o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil. Ele não terá condição de jogo, obviamente, para o final de semana contra o Corinthians, diferentemente do Andrés Gomes, que já tem até vídeo dele aí rodando na internet lá da Vasco TV, ele driblando, limpando jogadores nos treinos, né? Tomara que esse jogador não seja um novo Montoya, que não seja aí um Emerson Rodrigues, e que ele seja um jogador importante para o Vasco aí no decorrer das temporadas. E além dessas duas situações, desses dois jogadores que estão contratados, o Vasco também encaminhou e já fechou acordo com o Matheus França. Ele é novo reforço do Vasco, finalmente a novela teve um fim positivo. O Vasco chegou a um acordo com o Crystal Palace para a divisão dos salários do atleta. Era o grande entrave na negociação. Já estava tudo ok entre o Vasco e o jogador e só faltava esses detalhes aí. O segundo Globoesporte.com, o Vasco acertou e encaminhou a contratação do atleta, chegou a um acordo com o Crystal Palace para a divisão dos salários. Não temos os valores aqui dos salários que o jogador irá receber no Vasco. Alguns falam que é na casa de R$1 milhão.
com o Crystal Palace e a Cano com 50% e o Vasco 50%. Ao todo, o salário do atleta é 2 milhões e o Vasco vai pagar cerca de 1 milhão, de acordo com algumas informações que surgiram ontem. Vamos ver se vai ter alguma apuração melhor aí durante os dias, mas eu acredito que o Vasco claramente não vai falar os valores que vai pagar de salários a esse atleta, a menos que saia algum vazamento de jornalista, né? A gente vai ficar aqui no aguardo. O fato é de que esse atleta é novo reforço do Vasco, revelado no Flamengo, foi para o Crystal Palace, já está algumas temporadas atuando na Inglaterra e agora volta ao Brasil para defender a camisa do Vasco. Um fato muito importante na negociação foi Fernando Diniz e Felipe Maestro. Segundo as informações do Globoesporte.com, a conversa que o jogador teve com esses dois profissionais do Vasco foi determinante para que ele aceitasse o Vasco. Quando ele já estava em negociações com o Vasco, negociações avançadas, o Cruzeiro tentou novamente negociar a ida dele para o Clube Mineiro. O Cruzeiro foi o primeiro time a demonstrar interesse nesse atleta semanas atrás, porém não chegou a um acordo e o Vasco conseguiu rapidamente contratar ele e o Cruzeiro tentou atravessar o negócio do Vasco. Só que o jogador deu total preferência à vinda para o Vasco e torcemos para que esse jogador dê muito certo com a nossa camisa. O torcedor já tem uma grande esperança que ele vai ser um jogador importante aí no Vasco. Quanto ao contrato do jogador, ele chega aí com um contrato de uma temporada por empréstimo, sem opção e sem obrigação de compra. Ao fim do seu empréstimo, se o Crystal Palace mudar de ideia e querer vender o jogador ou querer reemprestá-lo ao Vasco, pode ser que ele continue no clube, mas a tendência é que ele só fique no Vasco por uma temporada e retorne à Inglaterra, já que o Crystal Palace entende que é um jogador importante e que é muito promissor e pode ser um jogador importante no futuro do clube inglês. Por isso que eles toparam agora emprestar, já que ele não teria muitos minutos assim, e o Vasco surgiu aí como uma possibilidade, o Crystal Palace aceitou e fez negócio com o clube, porém sem essa obrigação e sem essa opção de compra, né? Se ele se destacar muito por aqui, pode ser que o Vasco não fique com o jogador a partir do ano que vem, né? Até o meio do ano que vem vai o contrato desse atleta. Comente aí o que você achou da contratação do Matheus França, novo reforço do Vasco, e o Vasco segue também buscando reforço para a zaga. Vários nomes são especulados diariamente. Como a gente falou mais cedo, o Vasco deu um ultimato para o Carlos Cuesta, que ainda segue a novela, o Vasco ainda espera esse jogador, porém o Spartak Moscou está muito à frente nas negociações. Eu acho muito pouco provável que esse atleta será reforço do Vasco. E o Vasco tenta a contratação do Nino, que hoje seria a grande possibilidade para a zaga do Vasco. Há informações que já tem aí 3 rodadas que o Nino não joga lá no Zenit. Não está com lesão, não está com nenhum tipo de problema, e ele não vem sendo relacionado. Isso já cria uma grande expectativa de que ele pode sim estar em negociações avançadas com o Vasco, já que o Vasco teria aumentado a proposta por esse atleta, e aqui no Brasil, segundo as informações, é o clube que ofereceu a maior proposta ao Zenit por esse jogador. Vamos ver se vai dar certo, se o Nino vai ser reforço do Vasco. Claramente tem o dedo do Diniz nessa negociação, já que é um atleta que trabalhou com o Diniz lá no Fluminense. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você achou da contratação do Matheus França. Finalmente, a novela acabou e ele é novo reforço do Vasco. Final feliz aí pra gente. Esperamos que tanto ele e Andrés Gomes dê certo com a camisa. São os atacantes aí que o Vasco está trazendo. O Matheus França é meio atacante, mas atua também como o atacante ali. Com certeza o torcedor tem expectativa quanto a esses dois nomes, né? Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve. Forte abraço. É nóis.